Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A aviação Águia Branca recebeu autorização da NTT para operar uma nova linha de ônibus interestadual entre Rio de Janeiro e Muriaé, em Minas Gerais. A autorização, concedida através do termo de autorização, permite à empresa oferecer o serviço regular de transporte rodoviário coletivo de passageiros sob o regime de autorização. A decisão da NTT, publicada nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, determina que a empresa inicie a operação da nova linha em até 30 dias, a partir do início da vigência do TAR. A autorizatária poderá solicitar uma única prorrogação no prazo por igual período mediante justificativa. O descumprimento do prazo acarretará na revogação do TAR. A Águia Branca também está autorizada a operar na seção Leopoldina, Rio de Janeiro. É importante destacar que a empresa está proibida de operar em municípios diferentes daqueles especificados no TAR. O documento também prevê as condições para extinção, nulidade e cassação no TAR. A autorizatária pode solicitar a renúncia do TAR a qualquer momento, desde que siga as regras da Resolução NTT número 6033 de 2023. A NTT poderá cassar o TAR em caso de perda das condições para sua manutenção ou infração grave. A Empresa Municipal de Transportes, a EMT, de Palma de Mallorca, oitava maior cidade da Espanha em população, anunciou um plano ambicioso para eletrificar sua frota de ônibus. A empresa pretende adquirir 100 novos ônibus elétricos nos próximos 3 anos, com um investimento de 33 milhões de euros, liberados pelo governo da cidade. O objetivo é que metade da frota seja composta por ônibus elétricos no futuro. Os novos veículos substituirão principalmente os ônibus a diesel mais antigos, comprados entre 2000 e 2010, e os ônibus movidos a gás natural de 2009 a 2010. A AMT não divulgou quais fabricantes fornecerão os ônibus elétricos, nem detalhes sobre a configuração ou o comprimento dos veículos. Também não está claro se os contratos já foram licitados. Em novembro, a AMT recebeu 12 milhões de euros do ITS, Imposto de Turismo para o Desenvolvimento Sustentável, para a compra de 16 ônibus elétricos. Este montante será utilizado para adquirir 8 ônibus elétricos de 18 metros e 8 ônibus elétricos de 12 metros. A EMT já utiliza ônibus elétricos em sua frota, mas em menor escala. Em 2023, foram adicionados 12 ônibus elétricos de 12 metros de modelo IE-Tram, fabricados pela empresa espanhola Irizar. A empresa também encomendou 5 ônibus a hidrogênio da fabricante polonesa Solaris há 3 anos. Paralelamente à aquisição dos novos ônibus elétricos, a cidade de Palma planeja construir um novo depósito de ônibus no Parque Industrial de Son Rocinho, com uma área de 28 mil metros quadrados. O novo depósito contará com instalações de carregamento para 108 ônibus elétricos utilizando pantógrafos. O depósito atual, localizado em Coldem Rabassa, tem capacidade para 150 ônibus e já não é suficiente para a frota de 257 ônibus ativos. O diretor do Departamento de Dívidas Públicas da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, Enzo Lúcio Ondei, autorizou um empenho de 60,5 milhões de reais para o Banco do Brasil. Os recursos serão utilizados para cobrir despesas como amortização e juros do contrato de financiamento do programa ônibus elétrico. O valor total autorizado será dividido em 2 dotações orçamentárias nos valores de R$ 32.799.194,73 e de R$ 27.777.777,72. O valor total de financiamento pelo Banco do Brasil é de R$ 250 milhões e faz parte de um pacote de 5,75 bilhões de reais obtidos pela Prefeitura em diferentes fontes, inclusive internacionais como o Banco Mundial e o BIRD. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, apresentou no último dia 2 de janeiro, após a primeira reunião com o secretário de sua nova gestão, a Agenda dos 100 Dias, que é um conjunto de metas para os primeiros 100 do governo municipal. Na área de mobilidade urbana, tanto em relação a serviços quanto a obras de modernização, Nunes relacionou uma série de promessas
mas grande parte se refere a ações que não foram cumpridas na gestão passada do prefeito e estão em atraso. É o caso da eletrificação de frota de ônibus, meta não alcançada na gestão passada. Para este início de novo mandato, a promessa é de substituir 215 ônibus a diesel por elétricos nos primeiros 100 dias. Em 2021, o plano para até 2024, a prefeitura havia adotado como meta a circulação de 2,6 mil ônibus elétricos, ou 20% da frota total de 13 mil coletivos. Mas por enquanto são apenas 291 veículos com baterias atualmente. Na última quinta-feira, Nunes voltou a responsabilizar a Enel pela falta de infraestrutura que impediria a expansão da frota. A empresa Trampolim da Vitória, que opera linhas no transporte coletivo da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, iniciará testes com um ônibus totalmente elétrico e com ar-condicionado ainda em janeiro. A fase experimental, que deve durar um mês, tem como objetivo comprovar a eficácia do tipo de veículo nas condições do sistema. O teste, que conta com o apoio do governo do Rio Grande do Norte e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, abre a visão da empresa para a aquisição de outros tipos de veículo, como híbridos e movidos a diesel menos poluentes, como os com motorização de tecnologia Euro 6, que já integram a frota da Grande Natal, afirma Almir Bonora, diretor da empresa. Vale ressaltar que os veículos elétricos, além de não poluírem, geram maior conforto para passageiros e motoristas, já que não há vibração ou ruídos provenientes do motor a combustão. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No último dia 28 de dezembro de 2024, um ônibus do sistema BRT do Rio de Janeiro foi alvo de um arrastão na Barra da Tijuca, zona oeste do município. A ação dos criminosos ocorreu quando o coletivo se encontrava entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar. Segundo a empresa Mob Rio, 6 passageiros foram assaltados por 7 ladrões, sendo que 2 carregavam armas de fogo e outros 5 tinham facas. Um dos passageiros levou uma coronhada de um assaltante que exigia a senha do celular roubado. O caso foi registrado na 16º Distrito Policial, na Barra da Tijuca. Um acidente entre um ônibus da Saritu e um coletivo metropolitano deixou 5 pessoas feridas em Belo Horizonte no último dia 2 de janeiro. A colisão aconteceu no cruzamento entre as ruas Rio Grande do Sul e Carijós, na região central, e foi capturada por uma câmera de segurança da região. As imagens divulgadas pelo rádio Rede 98 mostram um ônibus urbano atingindo o veículo de viagem na lateral e em seguida parando em cima de uma calçada após bater em um imóvel comercial. O impacto arrancou o vidro direito do coletivo metropolitano, que ficou com a frente totalmente destruída. Os feridos, entre eles o motorista e 4 passageiros do veículo urbano, foram socorridos pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com ferimentos leves. Também no último dia 2 de janeiro, um trolleybus do Sistema Municipal de Transporte da capital paulista sofreu um princípio de incêndio na manhã da quinta-feira, na Avenida Mateu Bey, na zona leste da capital paulista, interferindo no trânsito em geral e na circulação de outros trolleybus. O veículo fazia a linha 342M10 Terminal São Mateus ao Terminal Penha. O fogo teria sido gerado por um problema em um sistema de descarga de energia de frenagem do veículo, apontam as análises preliminares da empresa, mas as causas exatas estão sendo apuradas. Não há feridos e chamas foram extintas rapidamente, de acordo com a Ambiental Transportes Urbanos, responsável pelo veículo, que ainda acrescentou que os motoristas serão treinados para esse tipo de situações. Um ônibus urbano no Rio de Janeiro tombou ao menos sobre 2 carros na saída da linha amarela, sentido Barra da Tijuca, na freguesia zona oeste daqui do Rio, no início da noite da última sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. O coletivo fazia a linha municipal 610 Nova América Tanque Del Castilho, da empresa Aviação Redentor. De acordo com informações iniciais dos bombeiros, houveram feridos, mas sem gravidade. O trecho é correspondente à estrada Pau de Ferro. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Testemunhas no local relataram que possivelmente houve falhas nos freios do ônibus. A concessionária Lança, da linha amarela, teve de fechar a saída para o trabalho dos resgates. Em nota, o Rio Ônibus informou que lamenta o ocorrido. O Centro de Operações Rio informou que às 8h36 da noite que o ônibus foi destombado, porém a via continuou interditada no momento. Um ônibus da linha 078 em Budas Artes, Parque Pirajussara, ao metrô Vila Sônia,
foi alvo de vandalismo na noite do último dia 3 de janeiro, enquanto trafegava pela rodovia Regis Bittencourt em Taboão da Serra. As informações foram confirmadas pela MTU, gerenciadora do transporte na região metropolitana de São Paulo. Por volta das 6h10 da tarde, um indivíduo arremessou uma pedra contra o veículo, quebrando o vidro da janela lateral e ferindo levemente 2 passageiros. As vítimas recusaram atendimento médico. A Pirajussara, empresa responsável pela linha, lamentou o ocorrido e se colocou à disposição das autoridades para auxiliar na investigação do caso. Um ônibus metropolitano de Belo Horizonte, em Minas Gerais, colidiu frontalmente com uma árvore na Avenida José Cândido da Silveira, no bairro Santa Inês, na manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, deixando ao menos 14 pessoas feridas. Informações preliminares apontam que o motorista do coletivo que fazia a linha entre Sabará e o centro da capital mineira teria desviado o veículo para fora da via após veículos frearem bruscamente à sua frente, tentando evitar um acidente de maiores proporções. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. 5 foram encaminhadas ao serviço hospitalar, enquanto outras 9, feridas mais levemente, não precisaram de atendimento fora do local. O trânsito já foi liberado no local. Um ônibus da aviação Cerro bateu em um barranco na rodovia MG-010 na tarde deste domingo, dia 5 de janeiro, na altura do município de Cerro, em Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, deixando alguns passageiros feridos. O veículo transportava 14 pessoas, contando motorista e cobrador, quando ocorreu o acidente. Segundo os registros da ocorrência, o condutor relatou ter passado mal antes da colisão, causada pela perda de controle do veículo. 2 vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Cerro. Já outras 9 passageiros tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local do acidente, enquanto outras 3 dispensaram atendimento médico. Uma batida de frente com um ônibus da Águia Branca e uma motocicleta no quilômetro 31 da BR-259, em Colatina, Espírito Santo, deixou 2 pessoas mortas na noite deste domingo. As vítimas, ambas ocupantes da moto, tinham 43 e 24 anos e seguiam no sentido do município de João Neiva, quando supostamente teriam invadido a contramão durante uma curva, causando o acidente. O SAMU foi acionado e constatou o óbito dos 2 homens ainda no local. Nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, uma mulher foi atropelada por um ônibus double decker da aviação Catedral no centro de Taguatinga, no Distrito Federal. Primeiras informações apontam que a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. O Corpo de Bombeiros atende a ocorrência no local. O coletivo envolvido possuía o prefixo 24703. Na manhã desta segunda-feira, um acidente envolvendo um ônibus que transportava passageiros foi registrado em uma rodovia próxima à cidade de Beneditos, no interior do Piauí. O veículo tombou em uma curva e deixou várias pessoas feridas. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações precisas sobre o número total de feridos ou o estado de saúde das vítimas. Equipes de socorro foram acionadas e realizaram o transporte dos feridos para os hospitais das cidades de Altos, Beneditos e até Teresina, capital do estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas e a PRF iniciou as investigações para apurar os detalhes do ocorrido. O incêndio atingiu na noite desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, diversos veículos no pátio usado pela empresa Lucas Tour, na rua Paulo Afonso, em Andradina, no interior de São Paulo. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, ao menos 7 ônibus e 2 carros de passeio foram destruídos. Os números ainda podem ser alterados. A área está isolada e a corporação trabalha para impedir o alastramento das chamas, inclusive para áreas onde há armazenamento de combustível. Não há informações sobre vítimas. As causas ainda estão sendo apuradas. Um ônibus rodoviário de 2 andares da aviação Garcia ficou entalado sob um pontilhão no encontro da rua João Negrão com a Avenida 7 de Setembro, na região do Central de Curitiba, nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado nas imediações. Não há informações sobre feridos. No ônibus havia cerca de 45 pessoas e o destino era Maringá, no Paraná. Segundo testemunhas, o motorista disse que era novo na rota. Em nota, a empresa informou que está apurando o que teria causado o incidente.
Situação problemática na tarde desta terça-feira, dia 7 de janeiro, em parte do estado de Minas Gerais por causa das fortes chuvas de verão. Diversas cidades foram atingidas e houve alagamentos e destruição. A situação pior foi na zona da Mata Mineira, em Dom Silvério, município da região, de acordo com dados preliminares da Defesa Civil de Minas. Em menos de 20 minutos choveu cerca de 100 milímetros. Imagens recebidas com colaboração de Gabriel Oliveira e de Rafael Cota Filho mostram o ônibus rodoviário da empresa Gontijo completamente ilhado, sem condições de prosseguir viagem. O veículo tinha designado para a linha capital de Belo Horizonte. O córrego de Mingau transbordou e ao menos 200 casas no bairro Campeche foram tomadas pela água. Pontilhões foram arrastados, árvores caíram e imóveis foram destruídos pela força das águas. Ainda serão levantadas informações sobre vítimas e desabrigados. Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito de ônibus em Omptpo, no território de Belfort, na França, destruindo 7 ônibus movidos a hidrogênio. O incidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 2 de janeiro, por volta das 2h20 da manhã, e a fumaça densa era visível a quilômetros de distância, inclusive na rodovia A36. As chamas foram controladas pelos bombeiros após várias horas de trabalho intenso. Um total de 52 bombeiros e 21 veículos de diferentes quartéis foram mobilizados para conter o incêndio. A Polícia Nacional também esteve presente no local para iniciar as investigações. Felizmente não houve feridos no incidente. No entanto, moradores das proximidades foram temporariamente confinados em suas casas devido à preocupação com a poluição do ar. Testes de qualidade do ar foram realizados em um raio de 500 metros do depósito, incluindo áreas comerciais, e a liberação foi dada após a confirmação de que não havia perigo imediato da fumaça. Cada ônibus a hidrogênio, destruído pelo fogo fabricado pela Vanhu, está avaliado em aproximadamente 700 mil euros, cerca de 4,4 milhões de reais. Um homem morreu após uma viatura da Polícia Civil do Rio Grande do Norte bater em um ônibus, atingir um poste e capotar em Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira, dia 7 de janeiro. O acidente, que aconteceu no cruzamento da Avenida Florianópolis com a Rua Paranduva, no bairro Protengê, envolveu um coletivo que operava a linha N64 da empresa Guanabara. O SAMU foi acionado e a equipe médica constatou o óbito do homem, que era conduzido na parte traseira do veículo policial. Os motoristas e os 3 passageiros do ônibus não se feriram. Um ônibus rodoviário da empresa Solitur pegou fogo nesta segunda-feira enquanto fazia uma linha intermunicipal no Maranhão. O veículo, que tinha saído de Tutóia, no interior do estado, e ia para a capital São Luís, sofreu um incêndio na rodovia MA34, na região de Brejo, no Maranhão, cidade também no interior. Parte da rodovia ficou interditada para os trabalhos dos bombeiros. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. As causas estão sendo apuradas. Na tarde da última sexta-feira, dia 3 de janeiro, por volta de 5h46 da tarde, um carro conduzido por 2 adolescentes de 12 e 14 anos e um ônibus da empresa Sambaíba no sentido bairro da Avenida Braz Leme, na Casa Verde, na zona norte de São Paulo. O coletivo envolvido possui prefixo 22687 e atendia a linha 178L10, Lausanne Paulista, ao Hospital das Clínicas. Não houveram vítimas e foi registrado um boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que 3 veículos se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, dia 3, na Avenida Braz Leme, na região da Casa Verde. Na madrugada desta terça-feira, um ônibus da empresa Suzantur foi alvo de um assalto na Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno, no bairro Inamar, em Diadema. Após render o motorista e descer do coletivo, o ladrão descartou a faca que carregava e o dinheiro roubado. Momentos depois, o motorista se deparou com uma viatura do 24º Batalhão da Polícia Militar e relatou o ocorrido. Após realizar uma ronda nas proximidades, os policiais encontraram o assaltante na rua Canopo. Ainda no local da abordagem, o condutor do ônibus reconheceu o criminoso e dessa forma os agentes da segurança o encaminharam para o 3º Distrito Policial, onde foi registrada a prisão. A Suzantur diz que lamenta o caso de violência, que as câmeras de monitoramento dos veículos são justamente para ajudar as autoridades e dar mais segurança aos funcionários e passageiros, e que está à disposição da polícia para os outros esclarecimentos.
Um ônibus da empresa Nova Itapemirim Suzantur pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, no distrito de Mucuri, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, região do quilômetro 245 da BR-116. O veículo, que ia de Salvador para o Rio de Janeiro, tinha 49 ocupantes, modelo Marco Polo G7 1200 Mercedes-Benz ano 2015. O repórter Alves Passos fez vídeos do local e conversou com testemunhas que disseram que ouviram um barulho vindo da parte inferior da traseira do veículo. Foi possível o desembarque de todos os passageiros. As causas ainda estão sendo apuradas. Na tarde desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na rodovia BR-235, sentido Itabaiana, deixou ao menos 8 pessoas feridas. A PRF informou que uma equipe seguiu para atender a ocorrência, contudo, ao chegar no local, os feridos já haviam sido atendidos. Segundo o SAMU, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Itabaiana e até às 7h30 da noite, 2 já teriam recebido alta. O estado de saúde do restante dos feridos não foi informado. 2 ônibus da Entran pegaram fogo em trajeto, assustando passageiros. Em ambos os casos, não houve vítimas e as causas estão sendo apuradas. O primeiro registro da semana foi na segunda-feira, dia 6, na BR-020, nas proximidades da Vila Boa, em Goiás. O veículo seguia no sentido sul da rodovia enquanto passageiros começaram a apresentar falhas. O corpo de bombeiros foi chamado, mas as chamas se alastraram, rapidamente destruindo o coletivo. Já nesta quinta-feira, dia 9, imagens compartilhadas em redes sociais mostram um ônibus de 2 andares da mesma empresa também em chamas. Os relatos dão conta de que o veículo começou a apresentar falhas na BR-122 entre as cidades de Janaúba, em Minas Gerais, e Capitão Enéas. As cenas mostram que aparentemente o fogo começou na parte traseira do ônibus. Ocorrências de incêndios em ônibus rodoviários durante os percursos têm sido comuns. A reportagem mostrou que na madrugada desta quarta-feira, um ônibus da Nova Itapemirim também pegou fogo no distrito de Mucuri. Na noite da última segunda-feira, dia 6 de janeiro, por volta de 8h30 da noite, usuários do transporte público do Rio de Janeiro foram alvo de criminosos mais uma vez. 3 ladrões realizaram um assalto em um ônibus na Avenida Brasil, próximo de Deodoro. O coletivo atendia a linha expressa 2310, que liga as regiões de Candelária a Bangu. Imagens da câmera de segurança do veículo registram os bandidos recolhendo os pertences dos passageiros e descendo em um dos acessos da comunidade do Batã, em Realengo, da Zona Oeste. A Polícia Militar informou que o batalhão de policiamento em vias expressas não foi acionado para atender a ocorrência. Passageiros de um ônibus que liga na linha Campo Grande a São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foram aterrorizados por 3 criminosos durante um assalto ao coletivo na manhã desta quinta-feira, dia 9 de janeiro. Segundo o relato das vítimas, os bandidos entraram no veículo e anunciaram um assalto por volta das 6h10 da manhã, agindo com muita truculência e proferindo ameaças constantes. Tiros chegaram a ser disparados dentro do ônibus, que levava 15 passageiros, enquanto um dos criminosos ficou ao lado do motorista o ameaçando. Os bandidos levavam celulares e outros pertences das vítimas. Um passageiro assustado com a situação chegou a levar uma coronhada. Uma mulher sofreu crise de pânico após o crime, precisando ser encaminhada ao hospital. O caso foi registrado no 21º DP. Na manhã desta quinta-feira, 2 homens foram atropelados por um ônibus biarticulado no entorno da estação Tubo da Praça Eufrásio Correia, na Avenida 7 de Setembro, localizada no bairro Rebouças, em Curitiba. De acordo com o motorista, ele tentou desviar dos pedestres, mas acabou os atingido com a lateral do coletivo. O condutor ressaltou que estava a cerca de 30 km por hora, devido à chegada na estação. Ambas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas estáveis ao hospital. Os fãs do caipira mais querido do Brasil, o Chico Bento, poderão ficar ainda mais próximos do personagem e seus amigos enquanto viajam pelas estradas brasileiras. Isso porque a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, em parceria com a Maurício de Souza Produções, lançou na tarde desta quarta-feira, dia 8, um ônibus totalmente customizado com os personagens da Vila Abobrinha. A ação celebra o lançamento do filme Chico Bento e a Goiabeira Maviosa, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, nos cinemas de todo o país. Apresentado em um evento para convidados, o ônibus personalizado teve a sua viagem inaugural na tarde desta quinta-feira.
Os primeiros a viajarem com o veículo foram os passageiros que fizeram o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro, partindo no terminal rodoviário do Tietê às 9 da manhã, depois que receberam um kit com produtos licenciados e um papertoy exclusivo, no formato do ônibus em miniatura para curtir o trajeto. Este é o primeiro dos 3 ônibus que ganharão temáticas exclusivas da Turma da Vila Abobrinha ao longo do ano. O veículo escolhido para receber esta primeira personalização é um modelo RSD semileito de 42 andares, completamente adesivado com os personagens Chico Bento, Rosinha, Zé Lelé, Zé da Roça, Iro e Tabata, que ganharam destaque nas artes exclusivas criadas especialmente pela MSP para a ação. A iniciativa posiciona a Aviação Águia Branca como a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros a lançar um ônibus customizado com Chico Bento, personagem querido do Brasil. A partir de agora, o ônibus do Chico Bento vai rodar diferentes linhas de viagem em 9 estados que atuam no país, reforçando a valorização da empresa ao turismo regional e à diversidade brasileira. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, dia 6, que servidores municipais, taxistas e motoristas poderão usar bermudas e calças curtas até a altura do joelho durante o verão carioca como medida para proporcionar mais conforto diante das altas temperaturas na cidade. O decreto, que entra em vigor imediatamente, é válido até o dia 31 de março de 2025. O prefeito Eduardo Paes ressaltou que a medida que visa ao bem-estar dos profissionais que atuam no município oferece flexibilidade ao poder público, permitindo que cada órgão e empresa pública tenha autonomia para regulamentar o uso das vestimentas conforme as necessidades de suas respectivas atividades. A empresa Trel de Duque de Caxias enviou ao DETRO-RJ solicitando a suspensão da nova linha de ônibus que liga Xerém à Barra da Tijuca. No documento, a Trel alega que não foi consultada sobre a criação da linha e questiona a ausência de um processo licitatório para sua nova operação. A empresa argumenta que a nova linha provoca concorrência desleal, com sobreposição de 80% ao itinerário de sua linha já existente, que conecta Xerém ao centro do Rio de Janeiro. Curiosamente, a empresa Transporte Santo Antônio foi selecionada para operar na nova linha, mas no dia 23 de dezembro do ano passado, numa cerimônia de apresentação realizada pelo secretário Washington Reis, o ônibus apresentado para operar na nova linha foi da empresa Trel, que não foi escolhida pelo DETRO. O ofício da empresa Trel, que pede a suspensão da linha Xerém à Barra da Tijuca, segue em tramitação no DETRO. O novo prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, pretende realizar um amplo projeto de reformulação no transporte público do município. Entre as propostas está a criação de novas linhas de ônibus e a implantação de transporte alternativo com tarifa zero para atender áreas desassistidas. Além disso, o plano inclui a construção de uma nova rodoviária no centro da cidade e a reforma dos terminais do bairros Lote 15 e Bom Pastor, visando melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana da região. O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou um decreto que prevê a criação de um grupo de estudos para avaliar a implementação do programa Tarifa Zero no município. De acordo com o documento, o prazo inicial para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa. Ainda no Rio, o programa Domingão Tarifa Zero estreou em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, com um aumento significativo na quantidade de passageiros. No primeiro dia, aproximadamente 19.752 pessoas utilizaram transporte gratuito, representando um crescimento de 48% em relação à média de usuários registrada antes da iniciativa. Além da implementação do Tarifa Zero, a tarifa de ônibus foi reduzida para R$ 4,90. A tarifa de ônibus em Itu, no interior paulista, não terá aumento neste ano de 2025. Foi o que anunciou nas redes sociais por meio de um vídeo o prefeito Herculano Passos. O mais recente reajuste ocorreu em 27 de dezembro de 2021, quando o valor da tarifa passou de R$ 5,00 para R$ 5,15. O Ministério Público do Amazonas está investigando o possível aumento da tarifa de ônibus em Manaus programada para 2025. O reajuste proposto pela Prefeitura de Manaus elevaria a passagem de R$ 7,50 para R$ 8,10.
Atualmente, os passageiros pagam R$ 4,50 devido ao subsídio oferecido pela administração municipal, que cobre a diferença. A iniciativa do novo programa de meia tarifa para o transporte coletivo de Curitiba resultou em um aumento significativo no número de passageiros. No primeiro domingo, dia 5 de janeiro, o sistema de ônibus da cidade registrou um incremento de 33% no número de usuários, comparado ao mesmo período do ano anterior. Foram transportadas 153,8 mil pessoas no dia, contra 115,6 mil em 2024. A medida, que cobre apenas R$ 3,00 de tarifa aos domingos, foi implementada como parte do compromisso do prefeito Eduardo Pimentel, que fez da melhoria no transporte público uma das promessas de sua campanha eleitoral. O prefeito Ricardo Nunes disse na manhã desta segunda-feira que neste ano não haverá um novo reajuste na tarifa de ônibus, mesmo que os custos e prestações de serviços aumentem. O valor da passagem, depois de 4 anos de congelamento, passou de R$ 4,40 para R$ 5,00, na modalidade comum no bilhete único ou em dinheiro. O Vale Transporte passou a ser de R$ 5,49. Entretanto, Ricardo Nunes declarou que não está descartando um aumento no valor dos subsídios no sistema de transporte, além do que já está reservado. Como também já mostrou, no orçamento para este ano foram reservados R$ 6,5 bilhões. Contudo, de acordo com o prefeito, alguns fatores, como o aumento do dólar, que influencia o preço do óleo diesel, preocupam. A reportagem também tem mostrado que os subsídios ao sistema têm crescido ano a ano, mesmo antes do congelamento. E todos esses anos o dinheiro reservado no orçamento tem sido suficiente, sendo necessário o remanejamento de outras pastas da prefeitura. Os subsídios garantem em outros serviços integrações pelo bilhete único, com até 4 ônibus em 3 horas ou 3 ônibus e um trem ou metrô, além de gratuidade para o sistema. No dia 19 de dezembro, a Caio Induscar, uma das maiores fabricantes de ônibus urbanos do Brasil, comemorou seus 79 anos de história e tradição. Fundada em 1945, a empresa consolidou sua posição como líder no segmento de transporte coletivo, destacando-se pela inovação e responsabilidade social e compromisso com soluções sustentáveis para a mobilidade. Com unidades fabris em Botucatu e Barra Bonita, no interior de São Paulo, a Caio detém uma média anual de 55% de participação na produção de ônibus urbanos do Brasil nos últimos 9 anos. A capacidade produtiva da empresa impressiona, com cerca de 50 unidades fabricadas por dia, incluindo modelos que vão desde ônibus urbanos de motor dianteiro e traseiros até articulados, midis, micros e veículos de fretamento. E para fechar, em 2025, a Comil Ônibus comemora 39 anos de história como uma das principais montadoras de ônibus do Brasil, consolidando-se como uma verdadeira referência no setor de transporte de passageiros. Reconhecida pela excelência e inovação em seus produtos, a empresa se destaca tanto no mercado nacional quanto internacional, como uma presença marcante em suas ruas e estradas de mais de 30 países. Com uma linha completa de veículos, que inclui ônibus rodoviários, urbanos e micros, a Comil tem se adaptado constantemente às demandas do setor, priorizando a qualidade, segurança e inovação em seus projetos. Essa diversificação de produtos tem sido fundamental para atender às diversas necessidades de mobilidade, reforçando o compromisso da marca com a satisfação dos clientes e a segurança dos passageiros. A empresa, que conta atualmente com uma equipe de 1.900 colaboradores, tem como princípio a combinação de 4 valores essenciais para o sucesso: segurança, inovação, qualidade e confiança. Esses pilares são aplicados diariamente na produção de seus veículos, que são sinônimo de excelência, conforto e conexão entre as pessoas. Para o presidente da Comil, senhor Deoclésio Corradi, o grande diferencial da empresa é o talento e a dedicação de sua equipe. Em suas palavras, o valor de nossa marca está em nossa equipe. É por meio do talento, dedicação e trabalho de cada colaborador que conseguimos construir essa história de sucesso. Mais do que produtos, entregamos soluções que transformam vidas e conectam pessoas. Ao longo dessas quase 4 décadas de atuação, a Comil tem reafirmado seu compromisso com a inovação,
sustentabilidade e a construção de relações duradouras com clientes, parceiros e comunidades. Este aniversário de 39 anos não é apenas uma celebração do passado, mas também um marco para o futuro da empresa, que se prepara para os novos desafios e oportunidades no setor de transporte coletivo, sempre com o objetivo de oferecer soluções que atendam às necessidades da mobilidade urbana e rodoviária do amanhã. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.